mas agora eu quero então ministrar a palavra do Senhor para você. Vou pedir a Olívia que coloque para mim Provérbios 4, 23, na versão NVI, Provérbios 4, 23. Este é o tema que está sendo pregado, completando hoje 4 domingos que nós estamos pregando sobre esse tema, e possivelmente o último dia, o último domingo sobre o tema é hoje. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ok, excelente. Provérbios 4, 23, a Olívia deve ter colocado ali para nós. Que bacana aquela versão ali, hein? Provérbios 4, 23, leia comigo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em uma outra versão, que eu gosto muito, diz assim: sobretudo, quem sabe de cor aí? Sobretudo o que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É uma versão mais clássica, eu gosto muito de ler a Bíblia nessa versão mais clássica, antiga. Os meus estudos são feitos na versão antiga, mas eu gosto de ler as outras versões. Hoje mesmo eu postei um versículo no grupo da igreja, baseado na versão A Mensagem. É uma linguagem muito contemporânea, que a gente tem também como versão da Bíblia. Porém, essa versão que eu acabei de citar, ela fala assim, olha, sobre tudo. Quando a Bíblia fala sobre tudo, essa palavra não é em vão, não é uma palavra colocada ao acaso, não. O Senhor está falando assim, a coisa mais importante, porque quem está falando é Deus, na sua palavra, a coisa mais importante, sobretudo, tudo, o que você deve guardar no depósito. O que o texto diz? Guarda o quê? O seu coração. E dá uma explicação. Por quê? Porque dele, do coração, não do músculo, mas do ser interior do homem. Não é o músculo, é o ser interior. Porque dele, do seu ser interior, saem, procedem, vêm as fontes da vida. E aí, fontes da vida, eu vou citar uma que todo mundo gosta que ela jorre muito: alegria. Quem gosta de alegria aí? Quem gosta de muita alegria? Ei, eu gosto muito de me alegrar, eu gosto de rir, eu gosto muito de dar risada. Inclusive na minha família tem até uma risada que é assim, é uma risada conhecida, né? No meio, de vez em quando alguém até fala assim, nós estamos sentindo saudade da risada do Goma. Goma é meu apelido familiar. Eu não sei, talvez seja até uma falta de educação, mas eu dou uma risada muito alta. Muito alta. E nós rimos com muita facilidade. A Fernanda, minha filha, herdou isso de mim. Ela tem uma risadona assim, né? Ri de qualquer bobeira. Quem ri de bobeira aí? Bobeira que eu estou falando não é imoralidade, nada disso, porque disso eu não gosto de rir não. Mas às vezes um comportamentozinho bem assim, infantil, a gente dá altas risadas. Essa fonte na minha vida, a fonte da alegria, ela é mantida com o coração guardado. Qual a outra fonte? Esperança. Como é que eu vou manter a esperança? Se eu não guardar o coração, como é que eu vou manter a esperança?
esperança da eternidade, esperança de dias melhores na minha vida. As pessoas estão ficando sem esperança. Ah, não, é de mal a pior. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que a Bíblia tenha dito que nos últimos dias a maldade aumentaria muito, essa mesma Bíblia também diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toma, Satanás! Ele está aqui não, viu, gente? Ele está lá de fora lá. Ele fica lá de fora com aquele zoião esbugalhado dele, né? Estou brincando aqui, mas com muito temor. Eu não subestimo as armadilhas dele não, tá? Mas aí, os próprios crentes às vezes vão sendo tomados de uma falta de esperança. Como que o crente pode ficar sem esperança? É muito fácil de entender. O coração não é guardado. A Bíblia fala aqui, ó, guarda o coração para a fonte da vida não secar. Vontade de estar com pessoas é outra fonte de vida. Agora, por exemplo, está muito forte no meu coração, já falei com os presbíteros, com os pastores e com os líderes de células, muito forte, que nós como igreja, nós vamos aumentar a nossa convivência. Amém bonito sou. Vamos aumentar a convivência. O mundo está querendo viver afastado, por causa das decepções, por causa das falhas, e nós estamos querendo viver perto. Dia 15 agora tem o Fast Family. O que é o Fast Family? É passar o dia inteiro junto, gente, jogando bola, comendo. Eita glória! É isso aí, Miriam, é isso aí. Quem gosta de comilança aí? Aqui na igreja qualquer reunião é motivo de comilança, né? Arroz de carreteiro. Semana passada nós comemos um aqui, hein? Arroz de carreteiro, e o povo conversa. Aí, esse estacionamento aqui, hoje eu falei com a pastora Simone mais uma vez, nós vamos tomar providência de criar mais um espaço aqui, já tem até projeto, para aumentar a convivência. No verão agora nós vamos fazer as Olimpíadas das redes de células. Vai ter até futebol infantil, para você ter uma ideia, para a gente vir para cá, e ter comunhão. Sabe por quê? Porque olha aqui, a fonte da vida, chamada amor por gente, está borbulhando aqui dentro, ó. Gente, vontade de estar perto de gente, vontade de estar com gente. Sobre tudo que eu tenho guardado, minha esposa é minha testemunha de perto. Eu tenho guardado o meu coração. Para manter as fontes da vida, está aqui, ó, para manter as fontes da vida ativadas. Esperança, alegria, vontade de conviver com pessoas, vontade de ver a minha cidade salva, não desistir de ninguém, mesmo quando alguém desvaloriza tudo que foi feito, como acontece, não desistir de ninguém. Vontade de crescer, não para ser maior do que ninguém, mas para fazer coisas melhores, coisas maiores. E eu não estou falando de coisas maiores que vão aparecer, não, coisas maiores dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Viver melhor com a minha esposa. 32 anos, né? Dia 10 agora nós fazemos 32? É 32? Ai. Estava indo tão bem, né? É 32? Nós casamos em 90, né? É isso mesmo. Casaria com você de novo. Quer vir? Não? Pode vir, vem cá para você ver. Você sabe que é verdade.
32 anos depois de casado, nós estamos vivendo. É ou não é? Você não me põe, não expõe diante da congregação, não. Você confirma aí, tá? Vivendo melhor, gente. Não é sem problema, gente. Não, nós temos nossas discrepâncias no dia a dia. Não é sem problema, não é isso. É voltando atrás e fazendo as correções, sabe? Quebrando esse orgulho que acompanha muitas vezes os casamentos, que impede as pessoas de terem uma vida leve. Leve, gente. Eu quero ser leve. Eu quero ser leve. Viver uma vida leve. Se você não guardar o coração, as fontes da vida vão ficar oprimidas. A alegria diminui, a esperança diminui, a vontade de conviver com pessoas diminui. Você começa a olhar para os fatos e você começa a... eu vou embora, eu não aguento isso aqui mais. Por isso o coração precisa estar guardado. A Bíblia dá um conselho. Quando a Bíblia dá um conselho, sobretudo, é sobre tudo, gente. Nada é mais importante do que guardar o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes. Quem é que quer ficar vivendo numa fonte seca? Sem graça, sem vontade de conviver? Esse chamamento que eu fiz agora mesmo aqui para as pessoas que estão chegando, sabe qual é a maior resistência que nós sabemos que existe nas pessoas que estão chegando? É porque às vezes elas estão chegando de contextos de decepção. Aí elas pensam assim, não, eu não vou me envolver mais, eu já me decepcionei lá atrás. Ou então elas chegam em contextos de desconfiança, por causa das notícias que circulam. Será que essa igreja é séria mesmo? Será que esse pastor aí tem seriedade no que ele faz? Sei não, vamos esperar. O coração está ferido, coração decepcionado, e aí vem o medo de ser ferido de novo, aí a fonte da vida seca, perde a graça, não tem vontade de conviver com ninguém, não dá uma palavra para ninguém, não pode receber o amor que vem das pessoas também. Por quê? Porque a fonte está seca, o coração não foi guardado. E já 3 domingos atrás, esse é o 4º domingo, a gente vem falando que se eu quero guardar meu coração, primeiro eu preciso guardar a palavra de Deus dentro do meu coração e cuidar do que eu falo. Essa foi a primeira mensagem. Em segundo lugar, eu preciso deixar o orgulho e também a obstinação, que é o quê? A desobediência deliberada. Em terceiro lugar, eu preciso cuidar do que eu vejo e do que eu ouço. As fontes que estão me alimentando, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. Não dê seu ouvido para tudo, nem para todos. Não ponha seus olhos diante de tudo, nem de todos. Não deixe seus olhos no lugar errado. Olhe para o pastor da igreja como um ser humano, que falha, que erra. Olhe para mim com um olhar normal. É por isso que eu não venho de terno e gravata. Um dos principais motivos é esse. Porque eu não quero estar diferente de ninguém aqui, até mesmo na aparência. Porque eu sou um ser humano. Não ponha seus olhos no lugar errado. Claro que eu quero ser referência. Claro que eu cuido da minha vida. Eu e minha esposa, nós temos os cuidados com a nossa vida todo dia. Para ser pessoas que geram, que inspiram outras pessoas. Nós queremos sim, mas isso tem limite, nós somos limitados. Então os seus olhos não podem estar no lugar errado. Algum familiar seu que te decepcionou, você pôs os olhos na pessoa errada. Agora está aí, não vai nem na casa daquele parente mais. Por quê? Porque ele cometeu uma falha. E você nem foi capaz de olhar para as suas próprias falhas. Deus está falando com alguém aí. Isso não estava no script aqui não.
O que é isso que você está fazendo? Se afastou da casa do seu pai, se afastou da casa da sua mãe, se afastou dos seus irmãos, você não tem mais convívio com ele, por quê? Porque, pastor, você não conhece a história. Meu irmão, eu conheço meu coração. Você não está conhecendo o seu, não? Será que o seu coração está tão contaminado assim, que agora não tem jeito mais de aproximar das pessoas? É por isso que a Bíblia fala para guardar o coração. Porque se não guarda o coração, a pessoa fica afastada de família, fica afastada de igreja, decepciona com a igreja e nunca mais vai em nenhuma outra, e fica pelo meio do caminho. Coração que não foi guardado, coração que não ficou protegido, colocou os olhos no lugar errado, escutou a conversa atravessada. Nós precisamos guardar essas coisas. O centro da mensagem de hoje é que o coração é um depósito. Repita comigo: o coração é um depósito. Quem fala isso é a Bíblia. Vou pedir a Olívia para abrir em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45. O coração é um depósito. Olha o que está escrito, a Olívia já abriu. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o quê? Pode deixar aí, viu, Olívia, um pouquinho para nós aqui o versículo do jeito que ele está. Olha o que a Bíblia diz. Na verdade não é nem a Bíblia que diz, quem disse essa frase aí foi Jesus. Esse é um dos trechos das Escrituras que Jesus falou. Aí algumas Bíblias isso vem até em vermelho. As palavras que Jesus falou, foi Ele que falou isso. Ele chamou o coração de depósito. Lugar onde se guardam coisas, ou onde se guarda coisas. Coração, o interior do homem. O ser. Quando eu ponho a mão aqui é só simbólico, né? É um ser, é porque está bem no meio aqui, né? Então, no meu interior, é esse lugar que Deus chama de coração, a Bíblia chama de coração, é esse lugar que é depósito de coisas. Depósito é lugar de guardar, e é preciso ter cuidado com o que nós estamos guardando. Num depósito, numa casa ou aqui na igreja, nós temos um depósito, ali debaixo da cantina é um depósito da igreja. Em um depósito, nós geralmente guardamos estoque de material, alimentos, aqui tem uma despensa, tem alimentos, coisas de valor, coisas que achamos que vamos usar, mas também guardamos coisas inúteis, coisas que vão estragar. É muito parecida essa comparação, não é à toa que Jesus se ensinava fazendo comparações. Jesus está dizendo que o nosso coração é esse lugar onde nós temos que guardar sim coisas boas. Ali naquele depósito que tem aqui na igreja, as doações chegam e a gente põe lá vaso, pia, fios, cadeiras. Olha, vocês não têm noção, até porque a gente não divulga isso, porque não deve ser divulgado mesmo, mas você não tem noção de quantas doações chegam aqui e são transformadas em recursos. A Fabiana faz um trabalho de triagem junto com o Zé Roberto aí, tem feito uma preparação, às vezes pegam as carteiras, dão uma melhorada nelas e vende uma carteira que era ser jogada no lixo. Nós devemos ter coletado mais de 300 carteiras escolares de escolas que iam jogar praticamente no ferro velho, e nós doamos para igrejas, nós vendemos algumas, e geraram recursos para cá, porque elas foram colocadas em um depósito, são coisas boas, são coisas aproveitáveis, mas de tempos em tempos, a Fabiana, o Zé Roberto, às vezes nós mesmos, vamos nos depósitos da igreja aqui, e a gente faz uma triagem lá, e tira de lá, coisa que está totalmente inutilizada, o próprio tempo desgastou aquilo, e a gente então, algumas coisas a gente manda para uma caçamba do tiro entulho.
aí põe a caçamba do tiro-entulho e a gente pega aquelas coisas e joga fora. Lá no Comunidade de Ação, de vez em quando a gente tem que pôr uma caçamba lá na porta para jogar fora coisas que não são aproveitáveis. E olha que nós fazemos uma triagem meticulosa, porque lá para nós tudo aproveita. Fazemos reciclagem de tudo que a gente pode, mas chega um ponto que não tem mais aproveitamento para ninguém, então a gente põe uma caçamba lá e joga fora. Sabe essa parábola que eu estou falando com você aqui agora? É exatamente como devemos proceder com o nosso coração. O coração é um depósito, e a pergunta que eu te faço nessa noite é: de que está cheio o seu coração? Porque a Bíblia diz que a boca vai falar daquilo que o coração tiver cheio. O coração é um depósito, e nós temos facilidade demais de guardar no coração aquilo que deveria ser jogado fora. Quer saber? A nossa maior facilidade é guardar decepção, mágoa, rancor, ódio, medo, e todas essas coisas parecidas com isso que você conhece. Nós temos a nossa natureza falha, a nossa natureza pecaminosa, ela tem essa facilidade de guardar o que não presta, o que o outro fez errado, o que o outro deixou de fazer. Às vezes nós somos capazes de desvalorizar uma vida inteira que alguém fez alguma coisa para nós. A pessoa serviu a gente a vida inteira, aí por um erro dela, o meu coração arquiva o erro, e o bem que me foi feito não está arquivado. Porque quando o bem está arquivado, sabe o que a pessoa faz quando esta o decepciona? A pessoa faz a seguinte colocação: espera aí, fulano errou muito, mas olha o histórico dele comigo, olha o histórico dele comigo. Vamos observar se a caminhada é de um dia, de um mês, de um ano, de 10. Observe o volume dessa caminhada, a quantidade dessa caminhada. Um coração desprotegido faz isso, guarda o mal. E a primeira oportunidade que alguém comete uma falha, a falha sobressai, a falha é destacada, a falha é enfatizada, e você passa a olhar para a pessoa pela falha, pela ótica da falha. Isso é um coração desprotegido, isso é um coração que está cheio de coisas que deveriam ter sido jogadas fora. É claro que tem um grupo de pessoas que eu espero já fazer parte dele, espero mesmo de coração que eu já faça parte dele, que é um grupo de pessoas que busca, que se empenha, que pratica o que a palavra manda. E este grupo já é um agrupamento de pessoas que eu não sei quais são, eu espero que eu seja, um deles, já está com o coração assim, bem guardado, bem protegido, para não deixar a decepção. Eu me lembro quando, 4 ou 5 anos atrás, a nossa igreja foi ministrada durante 4 meses, sobre o perigo de guardar mágoas. Vocês vão se lembrar, o pastor John Bevere pregando as nossas células, vídeos de 30 minutos, 8 vídeos, eu me lembro que nós passamos, ou 12 vídeos, 12 vídeos dão 4 meses pelo menos, porque tem um dia que não tem célula, que não tem reunião. Foram 4 meses, pregando aqui nesse púlpito, sobre o período de guardar mágoa, de tal forma que, não guardando mágoa, eu vou conseguir manter a fonte da vida, chamada relacionamento, jorrando. Eu não vou desistir de ninguém, eu não vou desistir de quem falhou comigo, e assim também não vão desistir de mim, se eu falhar ou quando eu falhar. Tem uma oração que nós temos que fazer, vou pedir a Olívia para colocar o Salmo 139, essa oração tem que ser feita,
Na verdade, bom é fazer essa oração todo dia. Olha o que está escrito nesta oração, Salmo 139, versículo 23. Senhor, tu me sondas e me conheces. O versículo 23, Olívia, por favor. Sonda-me, ó Deus. Leia comigo. E conhece o meu coração. Prova-me. Conhece as minhas inquietações. Olha o próximo versículo. Vê. Eu gosto mais da versão ARA ou ACF. Põe o versículo 24, Olívia, nessa outra versão. Versículo 24, em outra versão, pode ser, olha essa aí, ó. Eu gosto muito mais, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, gente, já que o coração é um depósito, o nosso coração é um depósito, sabe o que nós temos que fazer? Nós precisamos fazer uma vistoria dentro do nosso coração. E sabe quem é a melhor pessoa para fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Não é nem você, sabe por quê? Porque às vezes você vai fazer uma vistoria, Rodrigo, aí dentro desse coração, e você vai ficar cheio de direitos. Peraí, eu vou vistoriar, mas eu sou um cara bom. Vou vistoriar, mas é a Pâmela que está errada. Aliás, lá sempre é a Pâmela que está errada mesmo, né, Rodrigo? É isso mesmo, né? Você entende, Rodrigo, que você precisa fazer uma vistoria com a luz do Espírito Santo? Porque você precisa chegar à conclusão, ou eu ou você, quem é que está errado à luz da palavra, não à luz dos meus interesses, não à luz da minha justiça. A justiça do homem é nula, ela é fraca, ela é suja. Então, se eu quero um coração guardado, eu preciso fazer essa oração, sonda-me, Senhor. Olívia, o Salmo 51, 10, olha a profundidade disso, que o salmista fala, olha o que esse homem fala, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito o quê? Estável. Nós precisamos ter coragem de fazer esta oração. Enquanto a Olívia abre em Ezequiel 36, 26, eu vou repetir essa frase: tenhamos coragem de fazer a oração. Sabe por quê? Porque existe uma promessa de Deus para nós, e eu vou lê-la agora para você. Olha o que está escrito, Ezequiel 36, 26, veja o que está escrito. Diga: Senhor, sonda-me, tira o depósito ruim e faz isso. Gente, que coisa boa é você receber de Deus um coração novo, gente. Um coração humilde, um coração quebrantado, Michele, pastora Michele, um coração ensinável, um coração manso, um coração quebrantado. Está escrito aqui: darei a vocês um coração novo, porém vocês um espírito novo. Que espírito? A fonte da vida, gente, as fontes da vida. Quando a pessoa recebe isso, porque ela permitiu uma limpeza da parte de Deus, ela começa a amar de novo as pessoas, ela quer pedir perdão aos familiares, ela quer reconciliar, ela quer servir, ela quer se envolver, ela quer participar. E aí Deus pode fazer na vida da pessoa o que Ele tem de melhor. Com um coração sujo, Deus não pode fazer em você a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Você passa a enxergar os outros como inimigos. Você tem medo de governo, você tem medo de economia mundial, você tem medo de aproximar de pessoas com um coração contaminado, com coisa contaminada. Você não vai enxergar o mundo da maneira certa, você não vai enxergar as pessoas
Você vai ficar como aquele cego lá, que Jesus fez o primeiro toque nele, e ele passou a ver as pessoas como árvores. Eu vejo as pessoas como árvores. Com o coração contaminado, você enxerga as pessoas de forma errada. Primeiro, você fica com expectativa que não devia ter. Ou fica com frustrações que não precisava. É só ter um senso, um coração protegido, por meio de um senso. Quem é essa pessoa? Quem é o pastor Elan? Um ser humano, comedor de angu? Comedor de angu que não entende tudo, que não sabe tudo, que não pode tudo, que não tem condição de agradar todo mundo, que não vai conseguir agradar todo mundo. Quem que é esse homem? É um homem. Quando o coração está limpo, as pessoas são capazes de, o marido, a esposa, sabe, alguns já perderam, porque não guardaram o coração, já perderam a admiração, expectativas erradas, esse homem não satisfez as minhas expectativas. Quem é você? Quem é você? Essa mulher não satisfez as minhas expectativas. Quem são os homens que estão aqui? Esse pastor não satisfez minha expectativa. Quem é você? Essa ovelha não satisfez a minha expectativa. Quem sou eu? Quem sou eu? Quando o coração está no lugar errado, ou está cheio de depósito de coisas erradas, é assim que a pessoa pensa, e vai só entristecendo, e vai só perdendo, e vai só atrasando a sua própria bênção. Mas o Senhor está prometendo: eu vou pôr em você um coração novo. Eu quero esse coração novo. Quem vai falar junto comigo? Eu quero esse coração novo, Senhor. Fala assim: coloca em mim, Senhor, um coração novo, um espírito novo. Olhar o mundo de outro jeito, gente. Olhar o mundo com outra perspectiva, a perspectiva de Deus. Olhar o mundo com a perspectiva de Deus. Que isso, gente? Que isso, gente? Oh, meu Deus. Um coração doente vai adoecer o próprio corpo. Provérbios 14:30 diz que um coração que não está guardado, Provérbios 14:30, ele adoece os ossos. Olha lá, o coração em paz dá o quê? Vida ao corpo, mas a inveja, o que é inveja? Inveja é um dos piores sentimentos que pode brotar numa pessoa. A inveja apodrece o quê? Os ossos. Quando que a inveja brota? Ele tem algo melhor do que eu. Olha que coisa terrível nós somos capazes de fazer. Ele tem algo melhor do que eu. Imagina eu aqui agora, como pastor, olhando, por exemplo, vamos supor, pastor Márcio Valadão, né? Olha, o dia que eu tiver aquela igreja, que pobreza, rapaz. Isso adoece, os ossos. E aqui eu estou falando de uma coisa banal. Imagina alguns níveis de inveja que tem por aí. Aquele cunhado que está prosperando, comprou uma coisa melhor, aí o coração não está guardado. Estou ficando para trás. Ficando para trás. Para amar a Deus, enquanto a Olívia abre para mim em Mateus 22:37, eu vou afirmar aqui que para amar a Deus, de verdade, o coração tem que estar limpo. Como alguém com um coração sujo vai amar a Deus? Olha o que diz o texto,
Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de que maneira? De que maneira? De quê? De todo. Eu te pergunto, como é que um coração cheio de impureza vai amar a Deus, gente? Como que um coração que não é inteiro vai amar a Deus? Um coração que não sabe olhar para as pessoas, não sabe nem olhar para Deus, está cheio de mágoa, não confia nem em Deus. Quantas pessoas não confiam nem em Deus? Acredita que Ele existe, mas não confia nele. Por quê? O coração está cheio de lixo, decepções. Às vezes recebeu profetada, profecia. Eu fico imaginando como é que deve estar o coração daquela Michele Bolsonaro hoje, com tanto de profecia que ela recebeu, tanto de engano. Que tristeza que deve estar no coração daquela mulher. Tomara que ela guarde o coração dela. Tomara, porque senão desvia. Então Deus mentiu. Se o coração não está guardado, eu digo que Deus mentiu. Se o coração está guardado, escondendo a palavra de Deus lá dentro, sabe o que uma pessoa dessa vai fazer nesse momento? O homem pode falhar, mas Deus não falha. O homem pode falhar, mas Deus não falha. Eu quero meu coração nesse lugar que eu estou te falando aí. Quantos mais estão comigo nessa noite? Eu quero meu coração nesse lugar que eu estou falando aqui. Nesse lugar, pastor Rominho. Eu não quero ir outro. Esse é o lugar que eu quero ficar. Esse é o lugar que eu quero ficar. Por fim, realmente terminando aqui, para fazer a conclusão aqui, o Salmo 24 fala que só poderá estar na presença de Deus. No Salmo 24, versículo 4, diz que só poderá estar na presença de Deus quem é puro de coração e limpo de mãos. Espera aí, não vamos minimizar isso não. Olha o que está escrito, olha: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Coração puro. Eu vou te dar uma palavra que agora é muito forte, porque é bíblica. E eu tenho toda a base que você quiser para te falar isso aqui agora. Se você não tiver com o coração limpo, você não entra no reino dos céus. É por isso que Jesus disse que tem que se tornar como criança. Olha, e eu não estou falando de entrar aqui no templo da comunidade Águas Vivas não, tá? Eu estou falando de entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus. Se você não tiver um coração limpo, Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, no chamado Sermão da Montanha, as bem-aventuranças: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles o quê? Verão a Deus. Atenção, religiosos que podem estar aqui agora, como todos nós somos. Se o coração não estiver limpo, você não verá a Deus nem nessa vida e nem na vindoura. Pastor, é impossível ter esse coração que o senhor está falando. Sim, para quem não entendeu ainda o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito de Deus, o poder da obra redentora de Cristo Jesus, sim, realmente não tem jeito, para quem não entendeu ainda, mas o Senhor nessa noite está querendo que nós entendamos. Sabe por quê? Porque Ele quer nos dar um coração novo, Ele quer nos dar um espírito reto, e Ele quer se encontrar conosco, agora, e no porvir, agora e no porvir, e se não for agora, não vai ser no porvir. Escute isso: se o coração não limpar agora, o porvir não chega. Coração magoado não entra nos céus. Coração que esconde pecado não entra nos céus.
Diz a Bíblia que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e deixa encontrará misericórdia. Sabe o que a Bíblia está falando? Vai limpar o teu depósito. Limpa o depósito. Mulheres, limpa o depósito quanto aos seus maridos. Maridos, limpem o depósito quanto a esposas. Filhos, limpem os depósitos em relação aos seus pais. Vice-versa, a mesma coisa. Patrões, empregados, eleitores e políticos, limpem os seus corações. Ovelhas e pastores, limpem os seus corações. Como é que eu limpo o meu coração, pastor? Em Mateus 6,6 diz assim: e tu, quando orardes, entra para o teu quarto, fecha a porta e vai ter com teu pai que vê em secreto. Deixa eu te dar uma palavra. Sabe qual é o melhor lugar para você limpar o coração? Dentro do seu quarto, você e Deus. Tempo a sós com Deus. Chega em casa hoje, se essa palavra está te tocando, se essa palavra está te alcançando, não deixa para amanhã não. Entra dentro de um canto lá, fecha a porta, fala: Deus, eu escutei aquilo tudo lá. Pode não ser agora, porque Deus pode demorar um pouquinho ainda para te mostrar tudo, mas fala com Deus assim: Senhor, me dá um coração reto, me dá um espírito reto, me dá um coração puro, tira daqui de dentro tudo que é impureza. Levanta, sai, que você vai ver o efeito dessa oração na sua vida. Segundo lugar, leitura e meditação na palavra. Aí eu peço ao livro que coloque em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 e 13. Leitura e meditação na palavra. Você quer um coração puro? Pega o foco da palavra, pega a luz da palavra e joga no seu coração. Olha o que está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Vai ler a Bíblia, vai ouvir a palavra, pega o Spotify, pega o YouTube, pega outro canal, vai ouvir a palavra, põe os seus ouvidos lá, deixa eu ver o que Deus está falando, porque a palavra de Deus vai penetrar profundamente, e ela vai tirar daí de dentro tudo aquilo que está apodrecido, ela vai te mostrar o que está errado. Eu vou te falar um negócio que não é o que eu quero falar exatamente. Em última análise, você não precisa de ninguém para fazer isso. É você e o Espírito Santo. Em última análise. É claro que tem uns complementos aí, como por exemplo que eu vou falar agora. Se você quer ter um coração bem tratado, o livro vai abrir em Provérbios 27:6. Mantenha um relacionamento de amizade, pequenos grupos, aqui eu me refiro também às células. Relacione-se com pessoas que estão buscando a mesma coisa. Relacione-se com a igreja do Senhor, aquela que é séria. Existe uma igreja séria que nunca mudou. Essa igreja não muda de posição, porque ela é a igreja séria que existe dentro dos nossos corações. Não fique decepcionado com essa igreja midiática que muitas vezes decepcionou você. Procure um relacionamento com pessoas que andam no temor do Senhor. Olha o que está escrito ali: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Tem uma outra versão que fala que a amizade sincera fala aquilo que você precisa ouvir. Caminhe com gente que quer o seu bem de verdade. Bajuladores não querem o seu bem. Quem te falar a verdade com franqueza, valorize essa pessoa. Recebi uma mensagem essa semana de uma pessoa morando fora do país: pastor, que arrependimento que eu tenho de não ter ouvido e ter saído aí com raiva de você.
Falei, ô minha irmã, se eu te provoquei raiva, você me perdoa. Ela falou, não pastor, não, era meu coração duro, eu tomei um rumo totalmente diferente na minha vida, podia estar na bênção. Falei, não, mas você vai ficar na bênção aí aonde você está, porque você está arrependida. Deixa eu te falar, não fuja de quem te fala a verdade. Você tem alguém que está vivendo perto de você que te fala a verdade? Atenção, maridos, escutem suas esposas. Cuidado com as rodinhas. Cuidado com as línguas perniciosas, maldosas. Em último lugar, sugestão, Seminário Caminhos de Deus. Quer fazer limpeza? Seminário Caminhos de Deus. Essa igreja tem essa ferramenta poderosa. Inclusive em dezembro agora eu marquei o nível 2 do seminário para tratar de ansiedade, medo, ira, vergonha. Para você descobrir quais são as coisas que estão oprimindo você. Confessai as vossas culpas uns aos outros para seres o quê? Curados. Quando você confessa as suas culpas, você está tirando de dentro do seu coração o lixo. 100% das pessoas que terminam o seminário Caminho de Deus saem falando assim, eu estou me sentindo mais leve. Sabe o que é isso? As fontes da vida voltam a borbulhar. A pessoa quer voltar para casa, quer abraçar pai, quer abraçar mãe, quer abraçar irmão, quer reconciliar com o patrão que ofendeu. A pessoa quer voltar à vida. Seminário Caminho de Deus, aqui nessa igreja tem, o próximo nível agora é o 2, em janeiro vai ter nível 1, talvez, quem sabe até em dezembro, não sei, é meio difícil fazer as coisas em dezembro, mas quem sabe até em dezembro o nível 1 do seminário. O que é o seminário, pastor? Palavras que são pregadas, você identifica os problemas que estão seguindo você, você confessa aqueles problemas, recebe a oração e é curado. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Você precisa fazer uma limpeza no seu coração. Amém?